Olá, hoje nós vamos meditar aqui essa passagem que está escrita aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, que diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz: Pastores, assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo, e não apacenta aos pastores as ovelhas. Comei a gordura, vós vestisse da lã, degolais a cevada, mas não apacenta as ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste, as desgarradas não tornaste a trazer, e as perdidas não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Igreja do Senhor. Há uma diferença entre o povo de Israel e o povo de hoje? Há uma diferença daquele tempo para os tempos de hoje? Não. Hoje estamos pior do que naquele tempo que o profeta profetizou, amando do Senhor. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja e acontece algo nas igrejas, eles saem com tristeza da igreja, saem pessoas que ofendidas dentro da igreja, e ninguém se preocupa em ir atrás dessas pessoas. Os pastores não se preocupam se alguém está enfermo, se está doente, se alguém está desgarrado, se alguém saiu da igreja, não procura saber o porquê. Não vai atrás dessas pessoas, as pessoas estão se perdendo a cada dia, porque as pessoas, os líderes das igrejas, não se preocupam em buscar, em ir atrás, em trazer de volta para a igreja aquela ovelha. Mas deixa ir embora. Às vezes, deixa ir embora porque dá trabalho para a igreja. Dá muito trabalho, são pessoas rebeldes, são pessoas de coração duro, são pessoas que se ofendem com qualquer coisa, mas os pastores têm que ir atrás desse povo. Quantas pessoas às vezes falam, olha, que está na igreja há muitos anos, nunca recebeu uma visita de um pastor. Quantas pessoas que reclamam que está há muitos anos na igreja e nunca recebeu uma visita do pastor, porque querendo você ou não, as ovelhas, os servos da igreja, que está servindo ao Senhor na igreja, que faz parte do corpo de Cristo, sempre deseja que um pai receba a visita do seu pastor, receber a visita daquele que está liderando a vida dele. E isso não acontece, é raro acontecer, porque as igrejas estão abarrotadas de gente, as igrejas estão lotadas de gente que os pastores não sabem nem quem saiu, nem sabem que era pessoas que estão feridas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão simplesmente abandonada pelo povo da igreja. Então hoje está mais complicado do que naquela época. Nós vemos aqui o profeta dizendo que as doentes não foram curar, as quebradas não foram atrás de ligar, aquelas que estão enfermas deixaram para lá. E aqui a Bíblia está dizendo, está trazendo uma correção, que ai dos pastores que fazem essas coisas. Os pastores vêm se despertar para isso, porque o povo está sendo abandonado, as pessoas estão sendo abandonadas na igreja. Mas eu estou todo dia na igreja, você está todo dia na igreja, você já prestou atenção às pessoas que estão faltando na tua igreja, o porquê que eles não estão indo atrás, o porquê que as pessoas não estão de volta para a igreja, o que está acontecendo. Não se preocupa com isso, se preocupa em estar simplesmente no altar, se preocupa em estar sempre trazendo uma palavra sempre de prosperidade, uma palavra de riqueza, mas não se preocupa em trazer as ovelhas de volta. E isso aqui está acontecendo pior do que naquela época. E aqui a Bíblia diz aqui no versículo 11, diz assim, o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Ou seja, Deus novamente vai vir, Jesus vai vir novamente para vir atrás das suas ovelhas, buscar as suas ovelhas de volta para o aprisco. Então eu quero deixar para você nesta manhã essa mensagem, pastor. Preste atenção, a Bíblia diz que você está comendo a gordura, você está se vestindo da lã, você está simplesmente as cevadas, você degola as cevadas. Mas aquelas que estão quebradas, aquelas que estão doentes, que estão enfermas, que foram embora, que estão perdidas, não se preocupe em ir atrás. Mas eu mando o obreiro fulano, não é a mesma coisa. Vai lá conversar com o seu servo, vai lá conversar com aquela pessoa que estava na tua igreja, vai atrás, buscar,
procura saber por que ela está ferida, procura sarar essas feridas, procura emendar essas quebraduras, procura trazer de volta aquelas que estão perdidas, porque sai da igreja e se perde, não vão para congregação nenhuma, e se é do pastor ir atrás, o pastor não vai. O pastor envia um obreiro, mas não é a mesma coisa. A Bíblia diz que é os pastores que têm que ir atrás, é os pastores que têm que buscar as ovelhas, é os pastores que têm que curar as ovelhas, que têm que trazer de volta para o aprisco. A Bíblia diz bem claro que não é um membro qualquer, é os pastores. Os ai que a Bíblia diz que ai dos pastores. Não está falando diretamente com o líder da igreja, com aquele que lidera as ovelhas, aquele que cuida do rebanho. Esses ai não é para os membros, não é para os obreiros, não é para aquele que está ajudando a igreja, é para os pastores. Então desperta o que está acontecendo, porque nós estamos vivendo um dia muito pior do que naquela época. Porque os pastores hoje estão riquíssimos, os pastores estão transbordando de riqueza, mas não se preocupa com aquela ovelhazinha que está desgarrada. Não se preocupe se aquela ovelha tem o que comer. Não se preocupe se aquela ovelha tem o que vestir. Porque eles arrancam até a lã delas, eles vestem com a lã delas, mas não se preocupam com a situação que ela se encontra. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Nesta manhã, medite sobre essa palavra. Essa mensagem aqui não é só para aquele tempo, não, para o dia de hoje, que hoje a coisa está muito pior do que naquela época. Busque as tuas ovelhas, vai atrás dela, vê como é que ela se encontra, porque certamente Deus está vendo. Deus está no controle de todas as coisas e Ele está vendo o que você está fazendo em relação às ovelhas do Senhor, porque as ovelhas não te pertencem, pertencem a Deus, e você cuida daquilo que não é seu, e sim que é do Senhor, e se ela se perder, você vai ter que prestar conta diante do Senhor, porque essa ovelha se perdeu e você não foi atrás, você não procurou curar, você não procurou emendar as quebraduras, você não procurou a trazê-la de volta, você não procurou saber por que ela se perdeu e você não saiu para ir buscar. Preste atenção, o rebanho do Senhor está enfermo e os pastores têm que se voltar para isso e saber que há um dia que há de prestar conta diante do Senhor e de todo aquele que se perdeu. Medite nessa mensagem. Deus vai falar no teu coração aonde você precisa mudar, aonde você precisa trazer de volta na sua mente o que você precisa fazer para trazer o teu rebanho de volta. Eu entrego essa palavra no teu coração nesta manhã. Medite nela, no nome do Senhor Jesus.